Já começaram a entrar Vanessa Freitas e o Rodrigo, que na verdade é a Tati. E a gente vai esperando aí, estamos começando a nossa live. Todas as terças-feiras, a partir de hoje, a gente vai estar aí trocando uma ideia com um missionário. E daqui a pouquinho vai estar aí conosco o Anderson Munhoz, da Inglaterra. Daqui a pouquinho já vamos chamar o Anderson Munhoz para estar conosco. A nossa ideia, então, é toda terça-feira a gente tem um convidado aqui para trocar uma ideia, para contar um pouco a sua experiência, contar um pouco como é que tem sido o campo missionário, contar um pouco da sua vida. Essa é a ideia. E hoje a gente está aí com um cara que é um grande amigo, né, o Anderson Munhoz, direto da Inglaterra. Vai receber o adicional noturno, vai estar aí conosco. Agora aqui para nós, lá, aqui são 7 horas, para ele lá já são 11 horas. Então ele vai estar aí conosco, o pessoal está entrando. E eu já vou chamá-lo para a gente começar a trocar uma ideia enquanto o pessoal está vindo. A gente já começa aí a aquecer as máquinas, conversar um pouquinho. E começar a dar então o pontapé inicial para a nossa conversa, o nosso bate-papo. Aí para convidar o pessoal, manda aí que a gente vai começar aí a nossa conversa, começar a trocar essa ideia. E aí, eis o homem. E aí, irmão? Pô, rapaz, bom demais. Que alegria, que satisfação do coração. Muito bom. Bom te ver. Bom estar contigo. Olha, tá faltando uma coisa aí, cara. Até o cara que eu mais vejo em live de todo esse tempo de quarentena. Só que tu sempre tá ali com o símbolo do Connection. Hoje tu não colocou ali, cara. Pois é, não, é que eu queria achar um símbolo aí do ex-McKinney, cara. Não, mas vamos falar de Connection, vamos falar de tudo um pouco. Bom Deixa eu... O pessoal tá entrando ainda, né? Tá recém começando, mas até para aqueles que já entraram aí, só para situar, a gente tem conversado semana aí, feito propaganda, falando, a gente está começando a partir de hoje um bate-papo com um missionário. Então tu é o primeiro, a nossa primeira reunião, uma primeira live que a gente está fazendo, com esse intuito aqui no ESME aqui. Tu é o primeiro a vir aqui falar conosco, não podia ser alguém diferente de ti, então para nós é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande te receber, Anderson, para poder ouvir um pouco a tua história. A ideia mesmo é assim, eu ouvir um pouco a tua história, cara, saber do teu chamado, como é que surgiu, assim, quando é que tu disse eis-me aqui, eu já fazer propaganda aqui pro ministério, quando é que tu disse eis-me aqui, como é que começou, cara, como é que tu foi sair de Santana do Livramento e parou aí na Inglaterra, o que tu fez para atravessar o oceano, tua preparação, contar um pouco do que tu está vivendo e falar um pouco do Connection. Olha, eu falei em Connection, acabou de entrar aí o apóstolo Atos França, o apóstolo lá do leste europeu, que está aí conosco, e para te poder falar um pouquinho assim para o pessoal, até para aqueles que estão se preparando, poder, através da tua experiência, através da tua vida, saber como é que tu fez e com isso ir aprendendo. Vai faltar tempo para essa história, tá aí o Atos conhece bem essa história e é verdade mesmo. Então, assim, antes da gente começar, eu queria contar uma história bem curta, que nem o Anderson sabe. Mas isso eu quero contar essa história justamente para que o pessoal conheça e saiba quem é o Anderson. Em 2017, há 3 anos atrás, eu passei um tempo bem difícil em relação à missão. Foi um tempo que eu tive que parar um pouco com as coisas que eu estava fazendo. Ontem mesmo até estava com o nosso comandante Hamilton, Juninho, a gente estava trocando uma ideia e contei lá sobre essa questão, que eu parei um pouco de viajar, fazer missões para estar cuidando da minha família, da minha casa, e foi um tempo bem difícil. E eu comecei a trabalhar, então, à tarde e noite. Eu era gerente num restaurante. E todas as manhãs eu saía para dar uma caminhada, para dar uma desopilada, para orar, para pensar um pouco. Era um tempo bem difícil, assim, Recém tinha parado assim, com as viagens, tinha deixado a missão na mão de um dos irmãos, estava conduzindo e tal. E teve uma manhã que eu estava muito para baixo mesmo, assim. Então fui caminhar, estava caminhando sozinho, orando, falando, Deus, o que está acontecendo, Poxa vida, mas o que vai ser da minha vida? Acabou para mim, missão, como é que vai ser isso?
E tava indo assim, aquela tristeza, e pensando, Deus, antes lá, na época da escola que o Anderson conheceu, pô, sempre tinha gente lá, missionário, tava todo mundo lá, agora eu tô sozinho, não tem mais ninguém, Deus, sobrou só eu, né? Como isso, Deus? E fui para casa, assim, desolado. Aí quando eu cheguei em casa, me sentei, era por volta de 9, 10 da manhã, me sentei assim na poltrona ali do papai, fiquei assim escorado e tocou meu telefone. Quando eu olho, quem é? Anderson Munhoz, direto da Inglaterra. Falei, cara, que o Anderson tá me ligando essa hora, assim, tipo um dia de semana, assim, né? Daí eu atendi, falei, opa, tudo bem? Daí o Anderson falou, ô meu irmão, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Cara, eu tô te ligando para te dar uma palavra. Daí eu falei, opa, pode dizer. Daí o Anderson me disse, olha, sabe que a nossa vida, são como as estações. Tem hora que tá tudo bem, tudo florido, como a primavera, as coisas estão acontecendo, bombando. Entra o verão, tá tudo tranquilo, depois vem o outono, as coisas acalmam e entra o inverno, que é traiçoeiro, e para tudo. E parece que tudo morreu, mas isso é só mais uma estação. Mas não te preocupa, que depois do inverno volta a primavera. Eu tô te ligando só para dizer uma coisa, meu irmão, mesmo com um oceano de distância, eu tô aí contigo, tu não tá sozinho. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Como Deus faz as coisas. Ele chamou o Anderson lá na Inglaterra, lá no outro lado, lá do oceano, só para me dar uma palavra para mostrar que eu não estava sozinho. Isso aí eu nunca te contei. Te lembra dessa ligação, Anderson? Eu acho que eu lembro, cara. São muitas ligações que a gente faz um pro outro, mas talvez... Eu acho que eu lembro, assim, eu lembro da palavra, não lembro da ligação em si, mas eu lembro de quando Deus me acordou com essa palavra para te dar, assim, da Tá ligação vendo? em si, eu não lembro, mas eu lembro da palavra. Mas isso, Tom, tu não sabia como é que estava o meu dia, agora então estou revelando aqui na frente da galera, né, para todo mundo saber assim, por que contei essa história. Para vocês saberem que o Anderson é um cara movido pelo Espírito Santo, como ele falou, acordei com uma palavra e fui lá e te entreguei. Então assim, Anderson, seja muito bem-vindo aí, prazer muito grande, né, até uma pessoa assim que eu admiro muito, né, não só pela questão da amizade, mas sempre tem uma palavra, é alguém que eu gosto de ouvir e me inspirar na tua vida. Então eu queria assim que tu começasse, a gente vai bater um papo aí, né, tu vai estar falando, eu vou estar tomando um chimarrão aqui, infelizmente eu não vou poder te passar, né, mas sabe como é que é, um bom bate-papo de gaúcho tem que ter um chimarrão, né, e queria que tu contasse assim, um pouco a tua história, se tu pudesse até começar, se der para a galera saber, assim, contar um pouco da tua história mesmo, como é que foi a tua conversão, como é que saiu de Livramento, veio para Porto Alegre, aqui para Igreja da Brasa, e depois, né, isso aí foi um trampolim para te poder estar aí na Inglaterra. Conta um pouco aí para nós, assim, a tua história. Primeiro prazer, assim, estar com os irmãos, uma boa noite, já no Brasil, 7 da noite, aqui já estamos quase na virada do dia, já são 11 horas da noite, e um prazer mesmo, uma alegria no coração, poder fazer parte da vida dos irmãos. A gente não tem nada por garantido no que diz respeito à conquista de uma capacitação ou alguma coisa que é fruto de um trabalho, mas a gente entende que isso é graça do Senhor e é muito bom a gente poder entender que Deus nos abençoou com a família, que ela se espalha sobre a face da terra. E como em toda família, com alguns nós temos mais intimidades. E o Rodrigo faz parte dessa turma mesmo, de intimidade, de andarmos juntos, de sonharmos juntos. A gente faz parte de outras plataformas aí, que a gente tem alinhado o caminho e sonhado junto mesmo, sentado em uma mesa para poder discernir a voz do Senhor para as nações, em um ambiente de amizade mesmo. A gente fala muito, tem um amigo nosso que fala que o reino de Deus é um reino de amigos, e é isso mesmo. Nós vivemos num reino de amigos e trazendo assim a manifestação daquela palavra que Jesus liberou sobre os seus servos, dizendo que não os chamava mais de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor, mas o amigo é aquele que ouve o coração. E isso é muito precioso, porque a gente pode viver a partir dessa amizade revelada, a partir de Jesus, do Mestre. A gente pode espalhar, pode compartilhar e vivenciar essa amizade com os irmãos. Irmão que a gente pode compartilhar o coração mesmo, nesse dia ruim que a gente nem sabe que está vivendo, mas às vezes pelo Espírito Santo de Deus, isso é revelado. A gente não tem entendimento pleno, mas Deus se revela. Uma das coisas que eu tenho falado demais, tenho batido, algo que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração, que é sobre a comunhão. Eu acho que com o tempo, toda a linguagem
ela vai sofrendo uma transformação e nos dias de hoje ela vai sofrendo uma condensação e algumas palavras elas vão perdendo o sentido. Hoje nem fala mais de comunhão, a gente fala muito de relacionamento, de relação, que é legal, acho que relação tem a sua profundidade, tem a sua verdade, tem o seu sentido. Uma relação não é comunhão. Comunhão é algo mais profundo. Relação, ela pode ser relação de negócio, pode ser relação em função de um bem comum. Eu me relaciono com quem eu jogo futebol, eu relaciono com quem eu trabalho, eu relaciono com alguém que eu vou fechar um negócio. Mas comunhão é o relacionamento que é nascido do Espírito e é mergulhado nessa presença do próprio Espírito. E aí nós temos uma comunhão. E com o Rodrigo, com muitos outros amigos, estava vendo ali que o Atos já está com a gente aí. Isso nós temos um tempo de comunhão. Isso é comunhão, é algo muito mais profundo. É algo que vai além do comum, daquilo que nós temos em comum, de um trabalho, de uma execução, de um projeto. A comunhão ela se aprofunda mesmo nesse tempo que não temos nada para fazer, que estamos trancados em casa, no dia ruim, no dia mau. A comunhão ela se manifesta porque ela é baseada no Espírito. E o Espírito não tem geografia. Ele conhece o que o Rodrigo está vivendo, ele conhece o que eu estou vivendo, e ele diz, olha, é o dia da manifestação da comunhão, ele me dá uma palavra, eu converso com o Rodrigo sem saber nada, porque nós temos comunhão. Então, assim, é muito bom fazer parte dessa comunhão aí. Falar da minha história, rapaz, é algo que me alegra demais, porque, de fato, eu sou fruto da graça. Não tem nenhum mérito na minha jornada, não tem mérito nenhum em ser escolhido por Deus para fazer parte dessa missão tão importante, que não é nossa, mas que é de Deus. E falar do meu chamado é algo que é falar da graça de Deus. É falar de algo que Deus estabeleceu e ponto final. Às vezes a gente fica trabalhando essa questão, né, da preparação, que é extremamente importante, da capacitação. Agora, a escolha, ela não se dá pela capacitação, ela não se dá pela capacidade de fazer alguma coisa, mas se dá pela graça de Deus. Eu sou natural de Santana do Livramento, cresci no meio evangélico, anos 80, a igreja ainda passando por uma transformação. Eu cresci ouvindo histórias do irmão André, da Cortina de Ferro. Participei na minha adolescência e pré-adolescência de muitos congressos e correntes de oração para os irmãos de trás da Cortina de Ferro. Eu me lembro assim, de alguns momentos muito significante, assim, sem eu compreender tudo. Também nunca fui um estudante assim profundo de história, até porque não existiam muitos livros nos anos 80 sobre o comunismo. Era algo muito novo, ainda que estava se vivendo, e era muito obscuro, né? Lá por trás da cortina de ferro, a União Soviética mantinha tudo em muito segredo, então não se tinha muita informação, se tinha relatos, mas não era algo que se buscava em livros, era muito mais em testemunhos. E eu cresci com aquilo, eu cresci nesse ambiente. A igreja que eu participava e participei, assim, que a minha mãe se converteu, sempre foi uma igreja que teve um coração assim de preparação. Apesar de ser uma igreja do interior, preparou muitos pastores, muitos líderes assim, que se espalharam por muitos lugares. Era um lugar, assim, era um berço de gente assim, chamada pelo Senhor para as nações. E o que eu posso dizer sobre o meu chamado? Meu chamado nasceu no trabalho com os adolescentes. Eu, tendo 15 anos de idade, já trabalhava com os adolescentes, já liderava os adolescentes da minha igreja. Com 12 anos, assim, me lembro de participar de muita vigília, aquelas coisas que virava a madrugada do sábado para o domingo, naquelas casinhas mais simples, lá no fundo da vila, que é onde está a turma que de fato precisa conhecer o Senhor para sobreviver, né? Gente que depende da graça de Deus diariamente. E naqueles lugares muito simples assim, eu participei de muitas vigílias, muitas reuniões de adoração, muitos montes. Na minha adolescente eu fui a muito monte de oração, assim,
com muitos adolescentes. Foi um tempo de muita graça. E foi nesse ambiente de presença de Deus que Deus nos chamou, assim, desde muito cedo, desde os meus 12 anos, assim, eu ouvi essa palavra, esse chamado ministerial. Claro que sem entender toda a complexidade, a profundidade do chamado, mas eu tinha uma palavra. Eu sabia que Deus tinha me chamado para algo e pela sua graça, pelo convívio com a igreja, eu sempre falo para todo mundo que tem chamado missionário, fica firme na igreja local, porque a igreja local é um ambiente de preparação. Foi lá na minha igreja local onde Deus me preparou, sendo líder de adolescentes, depois sendo pastor de jovens, ministro de louvor. Foi naquele ambiente lá que eu vi muita coisa, fui repreendido em muita coisa, eu fui amadurecido em muita coisa, e foi naquele ambiente que Deus nos preparou, nos chamou, e depois fui fazer seminário no Rio de Janeiro, um tempo muito complicado, longe da família, isso na década de 90, o Rio de Janeiro é um lugar muito violento na época, e a preocupação da igreja e da família em me manter fazendo seminário, num período que o exército estava tomando o Rio de Janeiro, porque a violência tinha tomado uma proporção muito grande no Rio de Janeiro naquela época. Foi em 93, 94, 93, 94 estava lá. Então, assim, foi nesse ambiente de igreja local, de convívio, que Deus me chamou. Uma palavra profética, aos 12 anos, num congresso de adolescentes. Eu, como um pré-adolescente, ali ouvi uma voz de Deus. E aí cantei muitas vezes uma música que eu acho que é do Asaf, que dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ou alguma coisa assim. Rendido estou ao seu dispor. Essa aí, Isso cara. aí, Cantava, Borges. chorava e tal. E muita coisa acontecia, muitos iam, voltavam, e eu continuava cantando a mesma canção. Mas isso me ensinou que o sopro é do Senhor, o tempo é do Senhor, porque não é pela força, é pela graça. Então é isso, foi num ambiente de igreja local, no interior, lá do Rio Grande do Sul, nesse ambiente da simplicidade, mas a profundidade das vigílias, não tinha nenhuma profundidade teológica, tinha um ambiente de honestidade diante de Deus. Lá no monte, às vezes algumas coisas aconteciam no monte que hoje, teologicamente, eu olho para trás e digo: meu Deus, o que era aquilo? Mas eu percebo que Deus não estava muito interessado na nossa teologia, porque nós éramos todos imaturos, mas era na disposição do coração, era na simplicidade, era na profundidade da caminhada. É isso, esse é um pouquinho lá do início, dos primeiros anos da jornada. Que show de bola, cara, que maravilha. Legal, achei muito importante aí, tu, né, frisaste mais aí de uma vez essa questão do pessoal ficar ali na sua igreja, servir na sua igreja, né, porque às vezes tem alguma voz assim, vai pra agência. Eu tô falando como alguém que já fui diretor de escola, de missões, de agência missionária, né, mas sai da igreja, vai pra agência e tal, mas, cara, a gente tem que fazer tudo debaixo ali da autoridade de um pastor, debaixo ali os cuidados de uma igreja local. Isso é muito importante frisar, né? Que foi algo que tu frisaste bastante. E ali Deus vai movendo e Deus vai escolhendo os seus, né? E como é que surgiu aí, Anderson, tem o pessoal entrando aí, até dizendo: o Anderson é uma referência para mim, né? Eu falei isso lá no começo e o pessoal confirmando aí. E como é que surgiu essa questão assim, de tu ir para a Inglaterra? Então tu saiu lá de Santana do Livramento, daí o Rio de Janeiro veio para Porto Alegre, é isso? E daí como é que surgiu assim, poxa, eu vou para Inglaterra, tu entendeu, foi um convite, como é que surgiu? E conta aí pra gente. Então, eu quero linkar muito assim com essa questão que você recém acabou de refletir sobre ela, sobre a questão da agência, da igreja local. Eu faço seminário, eu volto para a igreja local no interior lá e existe uma pressão social, né? Uma preocupação social que voltei de seminário ainda muito novo, né? Porque eu completei 17 anos, estava chegando aos 18 anos, já fui para o seminário. E aí eu volto de seminário ainda muito, muito novo. Mas havia uma expectativa na nossa vida e tal, a igreja tinha crescido demais e tal, a gente passou por um avivamento e foi muito importante. Mas depois disso tudo, havia ainda uma preocupação, que também é uma preocupação de muita gente, que é a preocupação social. Como que eu ia encarar daí para frente uma vida
sem uma segurança profissional. Havia uma pressão muito grande para que eu tivesse uma profissão e não fosse só um treinamento teológico, né, uma formação teológica, mas também uma ferramenta para que eu pudesse também fazer a minha tenda, e que eu entendo que é muito bacana, muito legal, muito embora a minha vocação era muito direcionada, mas havia essa pressão. E eu acabei vindo para Porto Alegre e me encontrando na Brasa, que já era uma igreja de relação nossa, igreja que era sempre uma referência para nós, que a gente via muito e tal. E vim para Porto Alegre com a intenção de achar uma outra profissão. E eu tinha administração no meu coração como alguma coisa que talvez pudesse ser. Mas a verdade é que eu nunca consegui vencer a barreira e me conformar que de fato eu tinha que buscar uma outra segurança. Estava muito firme na minha vida o que eu deveria ser. Mas eu estava tentando cumprir e talvez dar uma resposta para as pessoas que me rodeavam. E foi um tempo, de alguma forma, ao mesmo tempo de muito crescimento, muita experiência, mas também de muita frustração. O fato de eu tentar ocupar esse espaço com outra coisa me levou a muita frustração. Tive alguns momentos bem complicados na minha vida espiritual. Mas, enfim, depois que esse tempo resolvido, Deus me resolveu num ambiente, de novo, um ambiente profético, um sopro de Deus sobre a igreja local em Porto Alegre, na Brasa. Soprou-se um vento sobre a igreja, muitos missionários saíram da Brasa ali, muita gente, foi um sopro de Deus, soprou ali um movimento de conexões com a Inglaterra, e o pastor Marcelo, um pastor que fez frente a esse processo aí, abriu um caminho, assim, mas foi um sopro sobre a igreja, assim. E eu me lembro que eu estava num culto na Páscoa de 2002, e tinha muitos ingleses, né, naquele momento ali na igreja, num congresso de missões. E depois, já de um tempo de restauração, no meu próprio chamado, assim, eu me lembro de uma noite ali, eu fui ao altar e disse: Deus, chegou a minha hora. E se tu quiser me usar nesse momento, eu estou pronto. E foi engraçado, porque no final do congresso ali, o pastor veio, me procurou, o Marcelo me procurou e disse: pô, cara, você tá afim de ir, cara? Tem uma oportunidade. Eu falei: eu vou porque Deus já falou comigo. E beleza, isso era abril. Esse foi um ano de Copa do Mundo, Copa do Japão. E foi muito engraçado, assim, cara, porque nesse período aí eu entre abril e abril, assim, eu estava trabalhando num trabalho muito bacana, assim, eu tinha conseguido um trabalho muito bacana, assim, de uma remuneração muito legal, assim, muito legal mesmo, assim. Era uma remuneração ali para mim poder fazer uma carreira bem sucedida, depois de um processo muito grande, assim, de várias etapas ali, eu consegui uma vaga numa empresa, uma editora, e alguma coisa assim que falava muito socialmente, assim, né? E eu falei: pô, agora sim, me resolvi. Mas isso veio e a empresa fechou, cara. Do nada a empresa fechou, uma empresa muito grande no país, não vou falar para não fazer propaganda, é uma empresa muito conhecida no país. Mas o escritório em Porto Alegre fechou, de uma hora para outra fechou. Foi um desespero, assim, para aquelas pessoas, porque eram posições muito bem remuneradas ali. E eu fiquei desempregado. E aí eu fui fazer um trabalho terceirizado lá numa área que eu já trabalhava, que era o telemarketing. E aí, em seguida, eu comecei a trabalhar num pré-Copa do Mundo, eu jogando futebol, eu rompi um tendão do pé. E aí parou, aquele trabalho também parou. E aí eu assisti a Copa do Mundo em casa, então eu tive, assim, a felicidade de olhar todos os jogos, assim, porque eu não estava trabalhando, tá? O pessoal ria de mim: pô, cara, essa lesão veio bem na hora certa, né, cara? Porque aí tu não tinha que trabalhar de manhã, tu podia ficar às madrugadas assistindo a Copa do Mundo. E um dia depois do jogo do Brasil, eu recebi uma ligação da Inglaterra e dizendo: cara, tu quer vir? Chegou a hora. Tem um amigo nosso que vai estar indo ao Brasil, ele está voltando, com ele tem um desconto de uma passagem. O Alexandre Guimarães, o Alexandrão aí, um amigão, e ele trabalhava na Varig ainda. E a ligação acho que foi na segunda-feira,
E o convite foi para vir na quarta-feira embarcar para a Uau. Inglaterra. Olha só, cara. Eu estou desempregado. Meu recurso todo acabou, cara. Apesar de eu tá falando de vinho, eu não achava que ia ser tão rápido assim. E foi uma correria, assim, foi algo muito angustiante, ao mesmo tempo um testemunho que nos sustenta até hoje. Deus nos deu uma palavra, assim, e uma palavra de até do livro de Neemias, as 3 cartas, assim, que fala de sustento, fala de segurança e fala de autoridade nas fronteiras. São 3 cartas. Nós recebemos essa palavra, assim, cara. E aí, cara, fui buscar ali, consegui 50% do recurso que eu precisava na terça-feira. E agora? Terça-feira que ela me ligou, vamos. Eu lembro que a Márcia, estava sendo namorar com a Márcia chegou com um casaco muito grosso, assim, ela disse, pô, eu posso te ajudar com isso. Ela comprou um casaco ali, esses dos gaúchos, assim, de couro e tal, de pelego por dentro. De bom frio não vou passar. Se eu conseguir chegar lá, né, cara? E a quarta-feira chegou, cara. Eu dormi a terça-feira, arrumei a minha mala sem dinheiro para viajar, cara. Porque eu ia comprar a passagem na quarta-feira de manhã e na quarta-feira à tarde nós embarcávamos. Eu deitei com a mala pronta. Sem dinheiro para viajar. Na quarta-feira de manhã, às 6h30 da manhã, às 10 horas da manhã, eu ia até a antiga Varig do escritório lá para comprar a passagem. 6h30 da manhã, a minha mãe bateu na porta. Eu morava em Porto Alegre, minha mãe no interior, bateu na porta do apartamento lá. Tinha desembarcado aquela manhã em Porto Alegre. Senhora, aqui eu vim aqui porque ontem Deus mandou um irmão te mandar uma oferta. E ela viajou a noite inteira para me passar aquela oferta ali e me dar tchau, na segurança que eu ia viajar. E foi ali o dinheiro exato para a passagem, mais dinheiro para 1 mês e pouco na Inglaterra. E comprei a passagem de manhã, de tarde eu embarquei. Na antiga Varig ainda, né? Alguns irmãos não vão conhecer, não vão saber o que eu estou falando. E foi isso. Dali Deus, assim, foi fazendo milagres dentro desse projeto da igreja. O projeto foi da igreja, não era um projeto pessoal meu, um projeto da igreja. Por isso que eu digo, a igreja local é um recurso, é onde Deus gera o seu vento. E você tocou na questão da agência missionária. Acho que a agência missionária faz um trabalho fenomenal de preparação, de preparação de campo. Acho que a igreja não tem a preparação do campo que a agência tem, o estudo do campo, a pesquisa do campo. Agora, a responsabilidade é da igreja local. O missionário, na verdade, é membro da igreja local. Então, eu acredito muito nessa parceria da igreja local com a agência, com a missão. É uma segurança, é um caminho, é uma fraternidade, a conselho, a prestação de conta. Isso eu vou dizer para vocês que tem sido vital na minha vida ministerial. Depois de 18 anos na Inglaterra, eu continuo entendendo que a missão se faz pela igreja e às vezes com auxílio da agência. Que maravilha, cara. Que testemunho. Bom, eu já tinha ouvido esse teu testemunho aí, desse dinheiro que entrou no dia, assim, mas é sempre demais ouvir isso. Né? Ali no começo tu falaste ali do irmão André, a gente, lendo ali os livros, Contrabandista de Deus, e a gente ia vendo aqueles milagres, dizendo assim, cara, o que é isso? Né? A gente ouve um testemunho desse aí, certamente é um testemunho para estar num livro, assim, como Deus opera todas as coisas, né, cara? Ô Anderson, conta um pouquinho pra gente, assim, tá, daí tu então, chegaste aí na Inglaterra, certamente falando inglês fluente, e como é que foi, assim, essa questão da adaptação? Onde é que tu foi morar? Como é que funcionou isso? Tu foi à igreja local, mas tu foste aí já tinha uma igreja para congregar? Quais eram os teus planos e sonhos, assim, voltando assim um pouquinho nesse tempo aí, uns 18 anos atrás, para te poder, assim, situar um pouco a galera que está ouvindo, até o pessoal, tem várias pessoas que estão aí, que são missionários,
né, que saíram há pouco até de agência missionária, de escola, estão se preparando para ir para as nações. Então, até para o pessoal saber, assim, de repente, até como algumas dicas dessa questão, poxa, está chegando num país, pô, tá indo para a Inglaterra, né, cara, uma outra cultura, uma coisa totalmente diferente, língua, moeda, tudo. Como é que funcionou, assim, aquele Anderson que saiu lá o Anderson saiu de Livramento, ainda que tenha passado Rio, Porto Alegre, poxa, mas tá, cara, na Inglaterra, uma outra realidade. Como é que foi, assim, para ti, tua preparação, o que tu sentiu mais dificuldade, né, e como é que foi esse teu entendimento daquilo que tu tinha que fazer aí como missionário, como missão mesmo? Eu acho que a pergunta é muito prudente, assim, e eu fico muito feliz, assim, pela condução aí mesmo, Rodrigo, porque às vezes a gente acaba desenvolvendo assuntos e não acaba não falando para quem a gente precisa falar. Eu acho que esses processos são extremamente importantes. Pela convicção de um chamado, eu entendi que a primeira etapa de uma resposta, e tem uma palavra que eu carrego até hoje, eu vi de um pastor amigo meu e eu carrego muito firme no meu coração, inclusive eu estou ministrando ela em outros ambientes, e essa palavra é muito firme hoje, no dia de hoje, agora, inclusive recém preparando uma plantação de igreja aqui, estou com essa palavra no coração no meio da pandemia, que é a palavra quem crê se prepara, baseado numa palavra que Deus deu para Elias. Elias olha lá para o céu, ele está na convicção que Deus vai ouvir e vai mandar chuva. Então, quando ele vê um sinal, ele não espera uma confirmação. A nuvem do tamanho da mão de um homem não é sinal de chuva. Não é confirmação de chuva. Mas para Elias foi a confirmação de uma palavra profética. Não a confirmação de uma realidade, mas uma verdade no espírito, que é muito mais profundo. Depois de ano de seca, uma mãozinha só lá no céu, uma nuvenzinha também, não vai chover, não resolve a situação. Mas o entendimento era muito mais profundo, porque não era um sinal físico, aquilo era um sinal profético. E a resposta de Elias é que ele manda o seu servo na corrida para falar para o rei para que se preparasse. Então, para mim, isso fala de uma preparação em cima de uma fé, de algo liberado no espírito. Então, essa palavra é quem crê se prepara. E eu entendi muito cedo que Deus tinha me vocacionado para algo. Então, eu tinha que me preparar. Então, o tema de seminário foi muito importante. Eu fiz seminário interno, eu fui para internato mesmo, que o aspecto é muito mais do que teológico, era um aspecto de trabalhar o caráter do obreiro e conviver num seminário, rapaz. Primeiro ano tu é novato, então o diretor, a turma, tudo quer tirar uma casca forte de ti, que os caras querem te testar mesmo e tal. E, enfim, trabalhou assim a questão de alimentação. Eu cresci assim num ambiente de não muitos recursos, mas de muito carinho, muito cuidado. E uma das problemas que eu tinha com a alimentação, cara, eu não comia qualquer coisa, né? Tinha que ser o bife com batata frita e tal, e o ovo, e o arroz. O seminário, ele me desafiou, assim, né? Eu comi coisa assim que quando adolescente eu vomitava. Lá no seminário eu tive que comer, porque era a única coisa que tinha para comer. Então, assim, esse aspecto foi me trabalhando, essa preparação, essa resposta, essa disponibilidade de se preparar, que era para mim, em função de eu entender um seminário, um chamado pastoral. Eu fui fazer um curso de teologia e o ambiente no qual fui preparado preparou muito meu caráter, das minhas limitações. Volto para Livramento, passo por um processo de afirmação com aquele local, de testemunho, venho para Porto Alegre. E aí, tudo isso vai transformando e vai preparando um transcultural, que é outro elemento. Eu me achava preparado para isso. Aos 19, 20 anos, eu já tinha viajado muito, já tinha morado em várias cidades, então eu me achava preparado para o transcultural.
como todo bom brasileiro, já tinha feito várias vezes o IASIS, que eu acho que você nem lembra mais do que era isso. O IASIS era um cursinho de inglês famoso lá. Eu comecei o IASIS 10 vezes. Eu ia até o book 2, o livro 2 e parava, porque o IASIS era sempre de tarde, cara. E na adolescência de tarde joga bola, cara. Então, a mãe insistia, datilografia, um cursinho de... Mas quando tu chega num país de língua estrangeira, especificamente pra gente que era o inglês aqui, quando tu chegou na imigração, tu já percebeu que o livro não estava na mesa, que jamais esteve na mesa. The books on the table é uma frase que tu nunca vai usar, cara. E era a única frase que eu sabia, cara. The books on the table. Eu percebi que o book nunca estava no table. Ficava esperando para ver o The books on the table. Então, assim, tu se sente muito fragilizado, né? É um dos aspectos do transcultural, eu tenho certeza. Hoje Deus, assim, tem nos dado a oportunidade, o privilégio de coordenar um movimento de missões. E nós temos, assim, participado da vida de muitos missionários. A gente sabe que a língua é algo muito pesado no transcultural. E talvez hoje o inglês, nós já aprendemos que o inglês é um facilitador, e a nova geração, pelo acesso a Hollywood, a Netflix, a uma série de coisas, a gente consegue hoje desenvolver o inglês melhor. Mas não é só inglês, Deus nos levado para outros lugares. Aí nós temos irmãos e amigos na Sérvia, na Polônia, na Alemanha, República Tcheca. Outro dia eu estava lá em Dubai, aí é o mundo árabe, que não faz sentido, não tem por que tu aprender aquilo. Estava lá na Lituânia, é outra coisa. Então, assim, a língua é um processo ainda muito pesado no transcultural. Talvez você vai levar outros amigos aí e você vai ver que a língua é muito pesada. Você está até preparado para um ambiente diferente e até entendendo, aprender uma cultura diferente. Para mim, a alimentação, Deus trabalhou comigo lá aos meus 18 anos. Então, comer uma culinária diferente aqui na Inglaterra, que não tem nada a ver com a brasileira, a gente tem saudade do arroz e feijão, mas não é um problema. Mas a língua, ela determina como tu vai ver a cultura, porque se tu não consegue te conectar, tu acaba, às vezes, te afastando do lugar que você está vivendo. Então, o inglês para mim foi assim um desafio. Eu não me dediquei, hoje eu tenho muita gente que fala inglês, mas para mim, na época, foi um desafio. Eu me lembro que no terceiro mês, eu falei, cara, isso não é para mim. Porque depois de 3 meses, você, no meio do teu chamado, que você acha que é no meio, você não conseguiu ainda ministrar com ninguém, não conseguiu pregar para ninguém, você não conseguiu levar ninguém para Jesus, tu está se sentindo falido, cara. E no terceiro mês eu larguei isso aqui, cara. Eu tô cheio de palavras no meu coração, tô com várias pregações, não consigo, só tô no God bless you, God bless you, God bless you. Os caras vêm conversar comigo, não entendo nada, me subiu uma angústia no coração. Eu digo, cara, isso aqui não é para mim, cara, é para saltar tudo. Para mim não é, que eu vou voltar ao Brasil, me colocar à disposição e vou lá, ver se o Rodrigão não me quer, vou achar uma igreja lá na Restinga, lá vou, porque eu não vou conseguir falar isso aqui, cara. Mas graças a Deus, assim, num tempo de Deus, eu lembro que 6 meses depois, 8 meses depois, alguma coisa rompeu, assim. Mas rompeu porque eu recebi uma palavra, que ali era o meu lugar, que Deus tinha gerado algo para mim nas nações. Eu fui ganhando carinho pelo local que eu morava, eu fui ganhando carinho pelas pessoas com quem eu tinha que me comunicar, mesmo que eu não conseguisse ainda. A gente foi aprendendo a viver nos contextos no qual Deus estava inserindo a gente. A gente foi aprendendo a amar a missão de Deus. E aí, a disposição de aprender, de se entregar, de se rejeitar, né? de morrer para as nossas vontades, os nossos caminhos. O processo transcultural é justamente esse, de abrir mão daquilo que você tem certeza e gostaria de fazer para aprender um outro caminho que faça sentido para aqueles com que você está convivendo agora. Então, isso assim
pela essa palavra, pela essa convicção, Deus nos fez romper. Mas foi um desafio, sim, cara. Mas, de novo, a segunda parte da resposta, como eu entendi, de novo, pela igreja local, envolvido com a igreja local aqui, servindo a igreja local aqui, dali o ministério começou a fluir, começou a gerar um testemunho dos líderes ali, dos pastores, do pastor que me cuidava, e ele foi me liberando, foi reconhecendo, os amigos que estavam com a gente foram reconhecendo o nosso chamado, e sem esforço no sentido de querer fazer algo, mas de maneira muito orgânica, pela natureza gerada pelo Espírito Santo de Deus, as coisas foram aparecendo e graças a Deus as portas se abriram. Que show de bola, né, cara? Importante dizer, né? Sai da igreja local aqui, né? É reconhecido pela igreja, é reconhecido o chamado, vai para a Inglaterra, tá lá participando de uma igreja local e lá também o Senhor vai se manifestando, vai mostrando o caminho que deve seguir, né? Antes da gente falar um pouco do Connect, assim, Anderson, conta assim para essa turma aí que tá te ouvindo, que loucura é essa aí que tá rolando, que tá acontecendo, porque cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, dessa coisa assim de o cara começar a abrir uma igreja, cara, no meio virtual, através da internet. Cara, o que que tá acontecendo aí? O que que tu tá inventando aí na Inglaterra, né? Porque uma coisa é o cara vai plantar uma igreja, tá lá, mas a coisa começa através de plataforma, assim, virtual. Como é que funciona isso, cara? Assim, até porque tem várias pessoas aqui participando e, poxa vida, a gente está aí num tempo de pandemia, de quarentena, de resguardo, né? Aí na Inglaterra, um outro processo, a gente está entrando talvez num processo que vocês talvez já estejam saindo, mas como é que funcionou isso tudo aí? Conta aí um pouquinho disso que tu está vivendo aí como pastor de uma igreja que está se formando através dos meios virtuais, como é que funciona isso aí? Cara, é muito engraçado, assim, a gente ri ao mesmo tempo, chora, né? E se desespera, ao mesmo tempo se alegra. Aqueles que têm, ou que nos conhecem, assim, por mais tempo, e alguns irmãos que nós tínhamos o privilégio de nos envolver no processo missionário da vida deles, de ser alguém que colaborou no processo, num conselho, numa conversa, numa pregação, sempre ouviu da gente, porque é uma convicção que eu tenho no coração. A missão se faz a partir de um sopro de Deus. Pastor, como é que eu sei do tempo? Eu quero ir agora, mas eu não vou conseguir, ou o recurso, ou a igreja não reconhece, ou a minha igreja não tem visão, ou a igreja... A missão é fruto de um sopro do Espírito. A missão de Deus não é resultado do meu esforço. Então não importa se a igreja tem visão, não importa se o tempo é adverso, não importa se é uma condição financeira, a missão é o resultado de um sopro de Deus, uma vontade de Deus. É na sua vontade e no seu amor, na sua resolução, ele envia Jesus. Ponto. Então, não existe condição apropriada para a missão. Existe vontade de Deus para estabelecer um projeto missionário. Então vamos lá para o ponto da igreja agora. Deus nos surpreende, nós trabalhamos em igreja local aqui na Inglaterra por 14 anos, pastoreando a igreja. E chegou o tempo, chegou o final de uma conclusão de um trabalho, nos colocamos à disposição de um novo tempo, vamos passar por um tempo de discernimento para entender o tempo de Deus. Deus nos desafiou, houve um movimento, um sopro de Deus. 2, 3 semanas antes da pandemia começar, um sopro de Deus. Deus soprou assim. Havia um convite assim, para a gente pastorear uma outra igreja, tempo integral, salário, uma igreja formatada. E nós estávamos nesse processo, mas havia alguma coisa no nosso coração que dizia que não era aquilo, que nós precisávamos de um sopro de Deus. Em algumas semanas, alguma coisa aconteceu, alguns irmãos nos procuraram, houve um sopro de Deus. E aí veio a pandemia. Depois de nós termos conversado, nunca tivemos culto dessa igreja. Essa igreja nunca teve culto. Nós tivemos a reunião com alguns amigos. E nós entendemos que, de fato, essa era a vontade de Deus. E aí, quando nós entendemos que era a vontade de fazer alguma coisa, veio a pandemia. Estamos trancados. E agora? Como é que a gente faz? Como é que se começa a igreja? Um grupo caseiro, não é? Vamos lá fazer um grupo caseiro virtual. Só que daqui um pouquinho mais, nesse sopro de Deus, a informação andou,
E hoje nós temos em torno ali de 60 pessoas, 50 Uau. pessoas acompanhando de forma muito firme, assim, na expectativa de nós abrirmos a porta nos próximos meses. Nós tivemos um crescimento dentro de um período de pandemia. O projeto natural é nós voltar desse processo e nós temos um grupo caseiro aqui em casa, que é assim que se começa, mas não dá mais para fazer grupo caseiro. Tem tanta gente que não dá mais para ir para um grupo caseiro numa casa. Então nós vamos ter que fazer nossa primeira reunião já em um local. E vai ter que ser um local grande, mas muito grande, porque agora ainda tem que manter uma certa distância. Então, assim, é uma coisa muito louca, assim, mas é um sopro de Deus. Um sopro de Deus. Deus gerou gente se convertendo. Semana retrasada se converteu. 3 semanas atrás se converteu um jovem de 20 anos, hindu. E agora está participando com a gente toda a família, a irmã dele, a mãe dele, e ele já convidou mais um amigo. Uau. Na igreja virtual, um hindu aqui da cidade se converteu. Fala comigo semanalmente, já me chama de pastor. Estamos esperando aí, estamos juntos. Então esse é um processo aí. Um abração ali, eu estou vendo ali o Ezequiel, um amigaço também que passou por aqui pelo processo de missões. Muita gente boa por aí, você está te assistindo hoje aí, Rodrigo. Pô, cara, que legal, cara, que bacana mesmo, e baita estratégia, né, para esse tempo. Né, na verdade, a gente dá uma adaptada, mas o princípio, ele permanece o mesmo, né. Anderson, fala um pouco aí pra gente, aí, né, a gente ainda tem um tempo ainda, mais uns 15 minutos aí. Fala um pouco pra gente, assim, do Connection, né. Ontem eu estava conversando com o comandante Hamilton lá, o Juninho, e ele falou que tu é o papa do Connection, assim, então conta um pouco pra gente, assim, como é que é, o que é esse Connection, cara, como é que isso aí caiu nas tuas mãos, como é que funciona isso, onde é que saiu isso, né, e se alguém de repente está vendo aí, um pastor, um missionário, cara, eu quero fazer parte dessa coisa aí, como é que funciona isso? Conta um pouquinho pra nós aí, Anderson. Então, esse é uma plataforma, hoje, assim, a Connection é uma plataforma de missões que preza pela relação. Relação entre igrejas, relação entre missionários, relação entre irmãos. E o fruto dessa relação é um ambiente missionário. É alcançar aquele que não foi alcançado, é fortalecer aquele que precisa. Então, é uma plataforma de missões em parceria. Nós não nasceu nada da gente, a plataforma já é fruto de uma visão de missões em parceria desde os anos 90, que nós vemos andando com muitos irmãos. Em 2008, aqui com alguns amigos, entendemos que Deus estava nos levando a darmos mais um passo de fé em relação a essa visão, essa plataforma. E muitos irmãos ali que estão nos assistindo aí, participar desse processo, uma galera muito jovem, muito disposta assim, a acreditar no que Deus estava fazendo. Fizemos uma conferência para jovens aqui, não tínhamos nenhuma intenção de criar um movimento, e acabou vindo algumas nações para participar com a gente, um sopro de Deus de novo, e a partir daquele momento Deus fez alguma coisa muito especial assim na vida de alguns jovens que voltaram para as nações, para os seus lugares, falando da gente, nos convidando. Fomos fazer algumas conferências na Europa e acabou nascendo um movimento relacional que hoje participa de muitas igrejas no Brasil e aqui na Europa, mas basicamente é uma plataforma relacional que tem o coração missionário. O fortalecimento da relação entre igrejas e missionários com o propósito de auxiliarmos no campo missionário. Então, em poucas palavras, esse é o Connection, um ambiente relacional que, se você entende que tem algo para colaborar e entende que pode receber algo de alguém, esse é o lugar para você estar. É um lugar que sentamos numa mesa de maneira contínua, não existe uma hierarquia, existe uma organização, mas não uma hierarquia. Um lugar que a gente senta para falarmos sobre missão e nos auxiliarmos, nos pastorearmos, conectarmos igrejas com igrejas, fazer missionários
transitarem nessa plataforma. Trazemos líderes europeus ao Brasil, e muitos missionários hoje têm ido ao Brasil, à Europa, trabalhar com essas igrejas, dar conexão. É uma plataforma assim, relacional entre igrejas com o intuito de se fazer missões. Que maravilha, show de bola. Teve uma irmã ali que fez uma pergunta sobre como é que funciona essa questão da família, né? Até casado com a Márcia, na época ela era namorada, te emprestou ali o casaco, te deu, depois foi atrás de ti para cobrar, né? Tipo, não deixou tu ficar com o casaco dela, pegou o avião, foi também. Vocês têm 3 filhos. Como é que funciona essa questão assim do transcultural? Sendo que teus filhos, eles, na verdade, eles são daí, né, cara? Tu vai conversar com eles, eles ficam falando inglês contigo, tu nem... Ela ficava brincando lá com o Marcos, eu acho que ele falava mais inglês do que português, cara, né, conversando e tal. Como é que funciona essa coisa assim da família no transcultural? Márcia tem saudade, vontade de voltar, tu tem vontade, como é que funciona isso assim, tudo? É uma dinâmica muito, muito legal, assim, né? Eu sempre entendo, e quem trabalha com a gente mais próximo sabe que como a gente preza, assim, pelo entendimento familiar da coisa. Não pode ser só um teu chamado. A minha esposa recebeu o chamado nas areias lá de Montevidéu, fazendo evangelismo de rua, nas praias lá. Um grupo de missões ia para o Uruguai fazer missões no Uruguai, ela participava disso, e fazendo uma peça de teatro lá no Uruguai. Um dia eles foram para a praia fazer uma peça lá, e Deus falou com ela. Eu já estava aqui, mas ela tinha que ouvir uma voz de Deus, e é nessa convicção de um chamado pessoal que a gente sobrevive na relação. Os filhos é outra conversa, talvez uma outra oportunidade. Eu acho que é um assunto muito bacana para ser abordado. Tem alguns livros que eu acho que preciso passar agora por uma reciclagem, mas que fala da terceira cultura. Os meus filhos são filhos de terceira cultura, né? Eles são nascidos na Inglaterra, eles cresceram na Inglaterra, a primeira língua é a inglesa, muito embora em casa nós falamos constantemente em português, mas as amizades, a igreja, a educação é toda inglesa, com um aspecto cultural muito britânico, questão de horário, organização. Ao mesmo tempo convive com a gente dentro de casa, comendo arroz e feijão, falando em português, todo aquele aspecto da dinâmica brasileira que faz parte da nossa família, porque quem nós somos, o pai e a mãe, são brasileiros. Eles são ingleses de nascimento. Então, na verdade, agora não são nem ingleses no 100%, nem tampouco brasileiros. Os meus filhos são uma terceira cultura. E isso se encontra em livros de missões. Eu acho que você precisa agora se reciclar esse livro, porque hoje a terceira cultura ela tem outros aspectos, que é essa questão digital. Os meus filhos hoje conseguem falar com os avós o tempo inteiro e participar de alguns cultos aí da igreja brasileira. Então, é um outro ambiente, mas continua sendo um aspecto da terceira cultura. Ambiente familiar é o desafio de sempre. É a mãe ter os filhos sem o abraço da mãe dela para estar perto, porque às vezes não é possível. Nós estamos aqui e crescer sem os avós perto. São os desafios assim do casamento, aquele dia que você tem uma discussão um pouco mais profunda com o cônjuge, né, com a esposa ou com o marido, e às vezes tu pega o carro e vai esfriar um pouco na casa da mãe ali, vai esfriar a cabeça na casa da mãe, tomar um café e você volta para resolver. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Você tem que resolver antes de sair de casa, porque a única casa que diz respeito ao ambiente familiar é a tua casa. Então é um desafio que nos primeiros anos foi muito complicado. E eu louvo a Deus pela minha esposa, alguém que tem uma convicção de chamado muito forte. Talvez não é alguém que use da plataforma para manifestar o seu chamado, mas tem uma convicção de chamado missionário muito forte. E isso tem sido uma base, um sustento para a nossa casa. Assim, alguém que não se entrega aos sentimentos, às saudades, que inúmeras vezes nos abateu. Em um certo momento, eu pensei que eu não aguentava mais aqui. E a minha esposa, como mulher, com desejo de um dia voltar e estar perto dos pais, ela me abraçou e disse assim: eu tenho vontade para o Brasil. Talvez um dia eu goste do Brasil, mas vou te dizer uma coisa:
Deus não te chamou para voltar ao Brasil. Você está só cansado, fica firme aí. Então essa é a dinâmica da nossa casa, uma convicção missionária. Temos dificuldade, temos saudade, problemas de transcultural, temos sim. Claro que hoje são 18 anos, né? 18 anos estou aqui, há 16 anos casado, então a minha esposa está há 16 anos aqui. E hoje talvez nós já temos um lado britânico muito forte na nossa vida. Que legal, cara. Que legal. Pessoal me zoando aí que eu tô sem barba, disseram que eu fiz a barba para participar de uma live internacional. Né? Turma zoando. E eu te perguntei da família, que eu falei com minha irmã, né? Tinha pedido, foi a Tati. Então sabe como é que é, né, cara? Se eu não faço essa pergunta, aí já viu, né? Já viu tudo. Aí eu sei como é que funciona. Ô Anderson, assim, a gente está encerrando, a gente tem uns 5 minutos. Eu queria, assim, que antes de encerrar, tu deixasse uma palavra, uma mensagem para a galera, né? Desse uma palavra, um conselho, alguma coisa aí que tá no teu coração, antes da gente dar o tchau aí para a turma para encerrar. Gente, quem tem chamado missionário, você está vivendo no tempo mais precioso da vida da igreja sobre a face da terra. Com todos os sinais proféticos, todos os sinais geográficos, todos os sinais meteorológicos, todos os sinais científicos, a gente entende que há uma aproximação do tempo do Senhor. E a igreja missionária terá um grande trabalho nesses próximos anos que virão. E eu quero lembrar vocês da palavra que Jesus deixou para os seus discípulos lá em João capítulo 4. Muitos dizem que ainda não é chegada a hora. Mas eu vos digo, levanta os olhos e vejam, os campos estão brancos. Se os campos estão brancos, na continuidade oramos por trabalhadores. Se Jesus já incentivava a orar por trabalhadores porque não eram muitos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus conta contigo. Deus não precisa de ti. Deus conta contigo para esse tempo que Ele estabeleceu sobre a humanidade. Então, se você tem um chamado missionário, te anima no Senhor, te prepara, chega perto, confia no Senhor, coloca as coisas em ordem, mas, acima de tudo, saiba que não é pela capacitação, não é porque a igreja tem visão ou não tem visão missionária, é porque vem um sopro do Espírito Santo, e se Deus de fato te chamou, esse sopro vai movimentar as velas da tua vida e vai te levar a navegar pelo mar de missões. Então, se você crê que você tem um chamado missionário, te prepara. É a palavra que eu quero deixar. Porque às vezes eu tenho visto muita gente com chamado se lamentando. O lamento não te leva em lugar nenhum. O lamento, ele cava um buraco profundo que te deixa com mágoas. Não te lamente porque você ainda não foi, ou porque você perdeu alguma oportunidade, ou porque alguém não entendeu o teu chamado. Te prepare, porque o chamado não é teu. É do Senhor. A missão não é nossa, é do Senhor. Então é obra dele. Fique tranquilo. Não é pela capacitação, é pela graça. A missão não é por necessidade, mas é por um sopro que veio da parte de Deus, que amou o homem de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer e se entregar como missionário por todo aquele que nele crê, para que ele não pereça. Então é isso. Missões é isso. Se é na cidade do lado, se é no bairro do lado, se é no outro lado do mundo. Se você crê, tu te prepara. É isso. Que legal, cara. Pá, show de bola. Anderson, eu te agradeço muito, muito mesmo. Foi um prazer, assim, a galera tudo gostou. Estou pedindo para eu gravar. Eu vou tentar, tá? Eu sou, cara, me colocaram aqui, meu, tu vai fazer a mão lá, né? Mas, né, vou tentar gravar. Cara, muito, muito obrigado mesmo. A gente tem 30 segundos. Deus te abençoe. Pessoal, semana que vem a gente vai estar com outro Anderson, que é o Anderson Wendel, líder da base da Jocum Gaúcha, em Porto Alegre. Anderson, obrigado, cara, de coração. Deus te abençoe. E vamos falando. Cara, assim, eu quero agradecer, Rodrigão, e quero dizer uma coisa para vocês aí, e porque tô vendo muito amigo aí.